Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor traga sobre a tua vida o melhor aqui dessa terra, e que vitória na tua casa, no teu casamento, nos teus negócios, nos teus projetos, em tudo que diz respeito a você, aconteça. Senhor, Tu és o Deus que dá vitória, Tu és o Deus que transforma, que abre caminhos, que faz com que as coisas aconteçam segundo o Teu querer. Por isso, Pai, libera do Teu favor, tira pessoas de dívidas, tira pessoas de más negociações, tira pessoas, Pai, daquilo que é cilada, daquilo que vem do inimigo, para tentar, Senhor, tirar dela, para tentar roubar dela daquilo que pertence ao Teu propósito. Por isso, Pai, abençoe essa vida, abençoe sua casa, abençoe tudo que ela tem orado e que ela tem colocado diante de Ti, no nome de Jesus. E nós oramos também para que pessoas que estão pedindo ao Senhor uma sabedoria especial para resolver um problema, uma sabedoria para lidar com algo dentro de casa, no seu casamento, nas suas finanças, que essa sabedoria do céu venha sobre essa pessoa. Ajude-a, Pai, a resolver. Dê a ela a inteligência emocional, dê para ela a visão do futuro, mostra para ela o que ela precisa fazer hoje, para que ela caminhe na Tua direção e na Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aí junto agora com você, compartilhando de uma palavra profética, de uma palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre lembre-se do que Deus já falou para você. Traga a memória, traga a memória o que Deus tem falado. Eu nunca esqueci das coisas que me marcaram, que Deus falou comigo. Tem coisas pontuais ao longo da nossa vida que Deus fala com a gente, que jamais a gente esquece. Eu tive pelo menos 3 momentos da minha vida que Deus falou muito forte comigo. A primeira vez foi quando Deus me chamou para o ministério. Eu senti Deus falando fortemente comigo que eu precisava abandonar os meus projetos pessoais para agarrar o projeto dele. A segunda vez que ele falou para mim que eu tinha colocado o meu ministério pastoral à frente do meu ministério profético. E a terceira vez que isso também foi muito forte, que Deus falou comigo e que me marcou, foi que havia mais de Deus para a minha vida. Havia mais de Deus para a minha vida. Essas 3, isso são só 3 que estou falando rapidamente aqui para vocês, mas houve muitas vezes que Deus falou comigo, mas essas 3 me marcaram. E toda vez que eu ouvi Deus, minha vida mudou, deu um salto, sabe? Deu um salto, acelerou as coisas, houve mudanças, houve transformação, foi para o melhor. Então eu acredito muito que você tem que dar ouvidos ao que Deus te disse. Você precisa dar atenção ao que Deus te disse. Porque o que Deus te falar vai mudar a tua vida. Entendeu isso? O que Deus te falar vai mudar a tua vida. E claro, não basta você só ouvir. Como diz a palavra de Deus, nós não podemos ser ouvintes esquecediços, mas cumpridores da palavra. Deus falou, movimenta. Deus falou, te mexe. Isso para mim é muito sério quando nós ouvimos o que Deus ele fala conosco. Mas antes de eu entrar aqui nessa palavra, que eu estou até ansioso de compartilhar essa palavra com você, eu quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Cirlei. E ela escreveu assim: Deus lhe usou 2 vezes para falar comigo. Em janeiro desse ano eu fui diagnosticada com câncer de mama. Chorei por 7 dias e 7 noites. É difícil.
tomada pela angústia e pelo medo. No 7º dia me ajoelhei chorando e falei: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, mas não permita que eu sofra e que a cirurgia aconteça logo. No mesmo instante, senti a presença de Jesus. Em 20 dias fiz a cirurgia, na maior paz, e não senti dor na recuperação. E para a glória de Deus, não precisei fazer nem rádio, nem químio. Agradeço por tudo, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Jesus, Sirlei! Jesus é maravilhoso. Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E não esqueça o que está escrito na palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Como você disse, 7 dias chorando, de manhã e de noite, mas a vitória veio. Valeu a pena orar, valeu a pena buscar a Deus, valeu a pena ter fé que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo muda circunstâncias. Amém? E você que está aqui me ouvindo nessa oração, escreve aqui nos comentários: vale a pena orar. Escreve aí: vale a pena orar. Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus, que é 2 Coríntios 1:20, que diz: pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. Todas as suas promessas são sim. O que Deus disse vai acontecer. Ele não muda de opinião. Deus não tem altos e baixos. Ele não é instável. Não, Deus não é instável. Então, tudo o que Ele disse é sim. Vai cumprir. Se Ele falou, é que vai acontecer. Talvez você diga: eu não sei como isso vai acontecer. Deus vai dar o seu jeito. Porque se Ele abriu um caminho no meio do mar, Ele pode inaugurar um caminho novo para você. Ele pode começar algo que nunca foi feito ainda, que nunca foi pensado antes. Ele pode abrir um cargo novo para você. Ele pode lhe dar uma ideia que vai mexer com a sua história, que vai mexer com o seu destino. Por que não? Nós temos que crer nas possibilidades divinas. Quando você entra nessa dimensão de fé e de milagres, onde tudo é possível, onde não existe limites, onde não existe dificuldades, onde você acredita que Deus é criativo, que Deus é todo-poderoso, você sabe que nada pode impedir o agir de Deus. Lembre-se do que Deus disse: todos nós temos promessas que Deus colocou no nosso coração. Todos nós, eu e você. Eu guardo promessas que Deus fez a mim. Eu não sei como essas coisas vão acontecer, mas eu sei que acontecerão. E olha como é um absurdo até a gente pensar algumas coisas, mas tem coisas que foi profetizado para mim, que eu dizia assim: puxa, mas isso a pessoa falou do coração dela, porque isso é uma coisa muito grande, é impossível de ser alcançado, está numa prateleira muito alta, eu não cheguei aí ainda. Mas esses dias eu comecei a orar, e eu comecei a dizer a Deus: Deus, o Senhor pode realizar as suas promessas, o Senhor pode fazer muito mais do que eu penso, o Senhor pode surpreender a mim e a minha família. Porque se você parar por um minuto para pensar tudo que Deus já fez na sua vida, você vai, acreditar em qualquer coisa que Deus falar para você. Porque Deus já fez tanto impossível. Foram tantas situações difíceis que Ele lhe tirou. Ele lhe abençoou tanto, muito mais do que você imaginou. Quando que eu imaginava que eu poderia escrever um livro? Quando que eu iria imaginar isso? Quando que eu iria imaginar que eu estaria na televisão? Quando que eu iria imaginar que a igreja que eu e a minha esposa começamos em São Paulo se tornaria uma igreja de multidões? Uma igreja gigante? Nós começamos uma igreja para congregar. Tanto que, nós não cuidamos de nada, nem de administração, nem de financeiro, nem de nada, tudo com outras pessoas. Não recebemos nada da igreja, estamos ali, E
Deus sempre nos surpreendeu. Nós pensávamos em uma coisa pequenininha, sabe? Nós pensávamos que teríamos um grupo de pessoas adorando a Deus, servindo a Jesus, e teríamos ali bons amigos, iríamos criar os nossos filhos, e a igreja seria assim, uma igreja pequenininha. Mas as pessoas começaram a vir, e se tornou uma igreja de multidões. Não foi uma coisa pensada ou projetada. Quando eu fui para São Paulo, eu não pensei, sabe, que eu iria entrar na televisão. Eu pensava que era uma mera instrução de Deus, e Deus fez coisas maiores, muito maiores do que eu imaginei. Então eu acredito que o Deus que me surpreendeu até aqui pode me surpreender ainda no futuro. Segura essa palavra aí, porque eu senti Deus nessa palavra. Eu senti muito forte, sabe, nisso que saiu da minha boca agora. Eu creio que foi o Espírito Santo. E escreve aí nos comentários: o Deus que me surpreendeu no passado vai me surpreender no futuro. Isso é forte, eu vou até anotar depois, porque eu creio que é uma palavra profética para a sua vida. O Deus que te surpreendeu no teu passado vai te surpreender no teu futuro. Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Aleluia! Aleluia! Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Aleluia! Você crê nessa palavra? Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Quando demora, quando nos decepcionamos, o relatório médico não está melhorando, pensamentos negativos começam a tocar cada vez mais alto dentro da nossa cabeça e pensamos: nunca vai dar certo, nunca vamos ficar bem, nossa família nunca vai ser restaurada. Esses pensamentos contrários, eles não podem competir com aquilo que Deus te disse. O que Deus te disse tem que superar esses pensamentos. Porque sempre o inimigo vai tentar distrair você do que Deus falou. Distrair você do propósito. Distrair você daquilo que Deus está trabalhando. Eu sei que o que Deus diz é mais poderoso do que o que o inimigo diz. O que Deus diz é mais poderoso do que a tua mente acha, o que você supõe é muito mais poderoso. Muitas vezes deixamos esses pensamentos afogar o que Deus falou conosco. Não deixa isso acontecer. Não deixa o diabo ter esse gostinho. Não deixa o inimigo, ele, de alguma maneira, sabotar você desse jeito. Se você vai permanecer na fé, você tem que lembrar do que Deus disse. Por isso, voltemos às promessas. O que Deus disse? No meu momento de dor, a palavra que me veio, qual que foi? O que Deus disse que vai fazer na minha casa? Aquela palavra daquele profeta que foi liberada para a minha vida, aquela palavra que disse que Deus estaria fazendo uma coisa nova. Eu creio nas coisas novas. Eu creio que Deus me surpreenderá no meu futuro. Eu creio que Deus, Ele fará muito além. Eu creio que Deus me abençoará de um tamanho gigantesco. Por isso, pode não acontecer no nosso horário ou na maneira que pensamos, mas o que Deus prometeu está a caminho. Glória a Deus! Escreve aqui nos comentários: o que Deus prometeu está a caminho, está vindo. Vem, vem, vem para mim, porque Deus disse. Lembre-se do que Deus disse. Mesmo na fome, você terá mais do que suficiente. O que quer que você toque vai prosperar, vai ter sucesso. A economia não é a sua fonte, Deus é a sua fonte. Você está conectado. Eu tenho dito e profetizo isso. Há uma linha de abastecimento que nunca secará. Qual que é essa linha de abastecimento? Deus. Deus é a minha fonte. Deus é a fonte do meu ministério.
Deus é a fonte da minha vida, Deus é a fonte dos meus negócios, Deus é a fonte da minha casa, Deus é a fonte da minha família, Deus é a fonte. Você crê nisso? Sempre há algo tentando roubar a semente da palavra de Deus no nosso coração. Mas Jesus disse em João 11:40, não vos disse que se crerdes, verás a glória de Deus? A glória de Deus vem em forma de muitas coisas. Ela pode vir em forma de uma cura. Ela pode vir em forma de uma resposta. Ela pode vir em forma de uma solução incrível. Ela pode vir em forma de ajustes. Ela pode vir em forma de alívio para a alma. A glória de Deus, ela vai se manifestar porque a glória, ela é maior do que pensamos. Deus tem você e eu na palma de suas mãos. Ele não te trouxe tão longe para te deixar. Essa perda, o rompimento, sim, é doloroso, mas não impediu o seu destino. Deus tem um novo começo para você. Ele está prestes a abrir novas portas, trazer novos relacionamentos. Você ainda não viu seus melhores dias, mas você verá. Você ainda não viu seus melhores dias, mas ainda verá. A razão pela qual o inimigo está lutando com tanta força, com tanta brutalidade contra você, é porque existe algo incrível no seu futuro. Você crê? Você crê nessa palavra? Eu creio. Por isso, você está prestes a ver a bênção, o favor, a influência como você nunca viu. Agora, não deixe mais que os negativos o mantenham onde você está. Comece a lembrar o que Deus disse, o que Deus tem dito para você. O que Deus tem dito para você é isso. Comece a louvar a Deus com essa palavra. Comece a adorar com essa palavra. Declare essa palavra em oração. Quando as coisas apertarem para você, você vai dizer assim: Deus disse que a abundância está sobre mim. Deus disse que o novo tempo está sobre mim. Deus disse que fará coisas que eu nunca vi na minha vida. Então eu creio, é nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Essa é uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo de defesa e de ataque. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Sonhos, onde nesse livro eu falo que Deus também fala através dos sonhos, sonhos proféticos. Talvez você seja uma pessoa que sonha bastante. Esse livro aqui vai te ajudar a entender os sonhos que são de Deus e os que não são de Deus. E esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Muitas pessoas têm adquirido esse livro porque ele tem sido uma bênção. Aqui é o versículo bíblico, as direções para a tua vida, para o dia. Aqui uma oração para você fazer todo santo dia comigo. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho. Olha que tremendo. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Ele vai enriquecer a tua fé, o teu emocional, a tua mente, vai trazer mudança de mentalidade. Eu tenho dito que muitos empresários, inclusive parceiros que eu tenho, eles têm adquirido esse livro para dar para os seus colaboradores. Você pode adquirir para dar para a sua família, para dar para pessoas. Você vai ser muito abençoado. Amém? Muito bem. E eu também quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Exatamente, temos uma escola online, onde 2 vezes por semana e 1 vez por mês eu tenho um evento especial dentro dessa academia, onde eu ensino. Eu ensino sobre Deus, ensino sobre intercessão, ensino sobre ouvir a voz de Deus, como aumentar o seu discernimento espiritual. E agora, junho, nós vamos ter um evento de quase 1 semana dentro da academia. Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Aqui na descrição do vídeo, você pode clicar no site da academia e hoje mesmo se tornar nosso aluno, tá bom? Eu também estarei em julho nos Estados Unidos. Junho, estarei em Roma e vai ser uma grande bênção. Eu tenho uma palavra para entregar para os nossos irmãos lá em Roma.
eu estarei entregando essa palavra. As vagas da escola já foram fechadas, não tem mais vaga. E eu estarei em julho nos Estados Unidos. Se você mora nos Estados Unidos, está me ouvindo aqui ou tem amigos que moram lá e eles amam o profético, querem aprender mais, será um dia incrível. Vai ser uma oportunidade também nós nos conhecermos. Eu quero impor as mãos sobre você e lhe abençoar. Se você quiser participar desse evento, entre em contato com a minha equipe, certo? No meu site tem o contato da minha equipe. Entra lá no meu site e conversa com o meu pessoal, ok? Muito bem. E eu também quero lhe convidar amanhã, se Deus me permitir, às 9 da manhã, eu estarei na igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, esse domingo de Santa Ceia, eu estarei junto com os nossos irmãos e vai ser uma grande festa para a glória de Deus. Também hoje à noite eu estarei em Santo André. Hoje à noite eu estarei na Igreja Batista Central de Santo André às 19 horas e amanhã eu estarei na Igreja Jesus para as Nações em Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Então, 2 dias intensos, hoje e amanhã, vai ser incrível em nome de Jesus. E hoje às 9 da manhã nós vamos lançar, eu vou colocar um trecho de um podcast incrível que eu tive com um grande amigo meu, que vai ser uma bênção na tua vida aí, tá bom? Deixa eu declarar o Salmos 91 e compartilhe, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador na vida de outras pessoas. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e quem não compartilhou essa oração, por gentileza, compartilha aí, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora para que haja vitória em todos os níveis na vida dessa pessoa. Traga transformação, libertação e mudança. Que vitória de Deus entre na família. Que vitória de Deus entre na vida dos filhos. Essa pessoa, Pai, que está tentando um concurso, essa pessoa que está tentando a aprovação, a entrada nessa empresa, nós oramos agora para que ela tenha vitória, ela seja bem-sucedida nesse exame, nessa prova, que o Senhor a abençoe poderosamente no nome de Jesus. Oramos também, Pai, para que o Senhor abençoe a vida desse empreendedor, dessa empreendedora. Não importa se o negócio é pequeno, se o negócio é grande, nós pedimos uma bênção especial sobre todos os empreendedores que estão aqui nessa oração hoje. Também oramos, Pai, em favor de cada pessoa que é um trabalhador, que é uma trabalhadora, que o Senhor dê forças, que o Senhor proteja a saúde, que o Senhor guarde de todo mal e que o Senhor conduza eles em paz e em segurança. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Me guarda, inclusive, nas minhas viagens essa semana. Senhor, eu te peço,
Me guarda, Senhor, até São Paulo, me protege a mim, minha casa e tudo que estiver ligado a mim. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor e que a Tua mão, Senhor, seja sobre nós. Nos colocamos diante de Ti, nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos à Tua vontade e Te pedimos, Pai, que o Senhor coloque uma cerca de proteção ao nosso redor e ao redor da nossa casa. Te pedimos espírito de sabedoria, de inteligência, de poder e de rompimento sobre a nossa vida. E oramos, Pai, para que haja um liberar do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Libera da Tua graça, libera do Teu poder, Papai. No nome de Jesus Cristo, pedimos que a operação do Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Venha sobre essa casa, no nome de Jesus. Senhor, que a paz, a alegria, a prosperidade, a salvação entre nessa casa. E nós lembramos de tudo que o Senhor tem dito para nós. Por isso, Pai, cremos que o Senhor é quem nos guarda. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilhe agora com teus contatos, com teus amigos nas tuas redes sociais. Às 9 da manhã, um podcast incrível aqui você vai receber. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais. E de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa na tua vida, família e todas as áreas. Declaramos o nome de Jesus, que há movimentações de Deus na tua vida, há transformação acontecendo e que todo o mal que tem combatido contra ti, agora, neste momento, está rendido ao nome de Jesus Cristo. Declaramos por terra todo tipo de levante, todo tipo de arma forjada, de armadilha contra ti e contra a tua casa. Oramos também para que o Senhor fortaleça a tua vida e os teus com graça, com energia, com poder, com favor, com prosperidade, com milagres. Oramos por um grande rompimento na tua vida, no nome de Jesus, e que haja avanço agora, avanço em tudo que estiver ligado a você. Oramos também para que o Senhor te abra portas, para que o Senhor te dê oportunidades, para que o Senhor te coloque em lugares de honra e te coloque também em lugares do propósito, do destino dele para a sua vida. Oramos repreendendo também todo tipo de seta maligna, de maldade, de palavras contrárias à tua vida, à tua casa, aos teus negócios, a projetos que você está trabalhando. Oramos para que haja um fluir de Deus na tua vida, que a unção de Deus cubra você, a unção de Deus cubra você, a unção de Deus esteja sobre ti, para que você possa fazer proezas no nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos a bênção do Senhor sobre teus filhos. E eu oro agora para que toda impossibilidade humana seja visitada pelo sobrenatural e pela glória de Deus. Sim, eu oro em nome de Jesus Cristo para que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, toda infecção, todo câncer, toda alergia, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, Tu tens o poder de mexer na matéria. Tu tens o poder de intervir no curso humano como nada nesse mundo tem. E aquilo que não está no nosso controle, Pai, sabemos que está no Teu controle. Por isso colocamos nosso casamento no Teu controle, nossos filhos no Teu controle, nossas finanças no Teu controle, nossos sonhos no Teu controle, nosso amanhã no Teu controle. Espírito Santo de Deus, esteja à nossa frente, nos conduzindo, nos guiando. Fala conosco, Senhor, porque Teus servos ouvem, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Hoje é o último dia desse propósito. Amanhã nós vamos começar um outro propósito, onde serão 14 dias, colocando tudo aos pés da cruz. E eu creio no poder que há quando invocamos o nome de Jesus Cristo e quando nos rendemos a Ele, entregando totalmente.
Vamos começar amanhã um novo propósito, mas hoje é o encerramento deste, onde nós estamos orando por transformação. 21 dias, hoje é o 21º dia e eu creio, houve transformações, houve mudanças. E eu quero começar aqui com um testemunho, o testemunho da Helenice, e ela escreveu assim: a paz. Meu irmão estava com câncer de pele nas costas. Um dos médicos disse que ele precisaria operar e fazer químio. Coloquei em oração todos os dias e o Senhor mencionou cura para quem tinha câncer. Então coloquei o nome do meu irmão em oração. Fomos a outro médico. Ele apenas operou, retirou o tumor e, para a honra e glória do Senhor, está curado em casa, orando junto com o Senhor. Deus seja louvado, muito obrigado. Deus é fiel, Helenice. Ele cura câncer. Para Ele não há impossibilidades. Para Ele não há impossibilidades. Eu estava fazendo um cálculo nos últimos 30 dias, só dos testemunhos que eu dei aqui na live, fora os testemunhos que as pessoas nos mandam, só o testemunho aqui que eu dei na live. Nós tivemos mais de 15 mulheres que engravidaram. Mais de 15 mulheres que engravidaram nos últimos 30 dias. De pessoas que não conseguiam engravidar. De pessoas que desejavam ter filhos. Então, esse é o Deus que eu creio. Tem uma pessoa que entrou aqui nessa oração, está com uma dor terrível no ouvido esquerdo, uma dor lá dentro, e eu quero declarar saúde sobre você, ser curado, ser curada, no nome de Jesus. Amém? Ser curado, ser curada. Há uma pessoa de sobrenome Gato que está me ouvindo nesse momento e o Senhor está tirando um fardo pesado de cima de você. O Senhor está arrancando isso, uma opressão em cima de você. O Senhor está arrancando. Eu quero hoje ministrar uma palavra ao teu coração. Todos nós enfrentamos opressão espiritual. O que é a opressão? Diferente da possessão, porque a possessão ela possui a pessoa. A opressão fica no ambiente. A opressão ela luta no caminho. A opressão luta no caminho. Muitas das guerras que nós temos vêm dessa opressão espiritual. E essa opressão não significa que você esteja em pecado, não significa que você esteja desagradando a Deus, não significa que Deus não está com você. Mas essa opressão ela é resistência espiritual. Quando Jesus chegou no território de Gadara, a Bíblia diz que rapidamente o homem que estava possuído de uma legião de falanges de demônios, o homem chegou até Jesus e disse: que tu fazes aqui? Olha só, que tu fazes aqui? Por quê? Porque Jesus havia tocado naquele território, que ele havia colocado os seus pés naquele território. Quando estamos para conquistar um território, quando estamos para avançar em um ambiente, existe algo que se chama a opressão espiritual, a opressão no lugar, a opressão sobre pessoas. É um ambiente. E quando nós estamos debaixo de ataques, de opressão, de batalha espiritual, parece que você é uma mira. Tudo vem a você para tentar contaminar o seu coração, para tentar te entristecer, para que você venha a adoecer a sua alma, adoecer o seu coração com aqueles pensamentos, com aquelas ideias, e gente muito negativa se aproxima para tentar lhe contaminar. É uma guerra espiritual que você está enfrentando. É por isso que vem esse bombardeio constante. É um bombardeio, sabe, de sentimentos, é um bombardeio de conversas negativas, é pessoas querendo afligir a sua alma, são batalhas na sua mente
E isso é laço. Todas essas coisas é laço, porque o objetivo do inimigo é fazer você retroceder. A opressão espiritual vem para você desistir de um lugar, para você desistir de um caminho que você está. Agora, presta atenção nisso. Se a opressão está grande, é porque a bênção também está vindo muito grande. Porque tem muitas coisas que acontecem no mundo espiritual que nós não vemos. E Deus, sabe, quando vai abençoar a vida de uma pessoa, quando Deus está preparando uma pessoa para abençoar ela, já é uma preparação que já vem de vários meses e até mesmo de anos atrás. Quando os magos viram a estrela de Jesus e foram até Jesus para o adorar, eles já estavam viajando há um bom tempo. Eles não viajaram de um dia para o outro, eles não viram a estrela, sabe, numa sexta-feira e no domingo encontraram Jesus. Não, eles já vinham de alguns meses de viagem. Eles já estavam sendo guiados já há mais de mês para ter chegado até Jesus. Então é importante você entender isso. No mundo espiritual, as coisas acontecem antes. E na maioria das vezes nós somos os últimos a ficar sabendo do que está acontecendo, do que está por vir. Só que no mundo espiritual, o inimigo está vendo as movimentações que estão acontecendo em teu favor. Então, essa opressão que você pode estar sentindo, essa opressão ela vem de um combate. Ela vem de um combate por uma bênção, por algo que está chegando na sua vida. Você pode ver, quando Jacó ele foi abençoado por Isaac, diz que Esaú quis a morte de Jacó. E quando Jacó então fugiu da casa do pai e da mãe em busca de uma esposa para si, de um recomeço, e depois ele retornou, antes dele voltar para casa, que Deus falou para ele que era tempo dele voltar, ele lutou no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque ele lutou, mas daí não contra o inimigo, mas contra um anjo do Senhor. E ali foi a preparação, ele estava se fortalecendo, ele estava colocando a sua fé no Senhor ali, ele estava sendo marcado para poder, sabe, reencontrar com o irmão e ter vitória sobre os sentimentos negativos, os sentimentos ruins que antes governavam a vida do irmão dele. Por isso eu quero hoje lhe falar que toda batalha que nós estamos para travar precisa ser combatida em oração primeiro. Jacó, antes de se encontrar com o irmão, ele teve que lutar no Val de Jaboque. Antes dele ter a vitória, antes dele ter, sabe, a restauração da família dele, a restauração, o perdão do irmão e voltar para a casa do pai, ele teve que lutar no Val de Jaboque. Tem certas lutas que estão no nosso caminho que não dá para fugir. Foi Deus que colocou ali no nosso caminho. Foi Deus que colocou no nosso caminho. E o Val de Jaboque é um lugar de transição. Quando você está em transição, você vai ter que se fortalecer em Deus. Você vai ter que se fortalecer em Deus para poder ter vitória contra o inimigo que você tinha ou que você tem. Então, meu conselho para você é: vença essa opressão espiritual na força do Senhor, colocando a sua fé no Senhor, se fortalecendo no Senhor, porque as opressões espirituais, elas vêm para tentar te desanimar, para te afrontar, para colocar medo em você, e você precisa romper essas opressões debaixo do poder de Jesus Cristo, na luz da palavra de Deus. É assim que você vence as opressões espirituais. E a minha oração aqui por você hoje é: quer ter vitória sobre o teu adversário? Aprenda a lutar. Aprenda a lutar. Aprenda a lutar para que quando você chegar diante do inimigo,
ou do negativo, você tenha vitória. Amém? E um detalhe, precisamos aprender a lutar com o Senhor. É com o Senhor que você vai aprender a lutar. Essas opressões espirituais, você tem que abrir seus olhos. Isso é espiritual. Essas opressões espirituais é espiritual isso. Isso é espiritual e você só vence uma mentalidade de fé, totalmente conectado no Senhor, sem desistir, totalmente rendido ao Senhor. Escreve aqui nos comentários isso. Vou vencer a opressão espiritual. Escreve aí, vou vencer toda a opressão espiritual. Amém? Glória a Deus. Eu comentei com vocês essa semana que eu senti muita resistência espiritual por essa vigília que nós tivemos ontem. Muita resistência espiritual. Sempre que você está num caminho para ser abençoado, sempre que Deus está para liberar algo sobre a sua vida, vai ter no caminho opressão espiritual. Vai ter no caminho, a opressão espiritual vai tentar lhe paralisar. A opressão espiritual vai tentar lhe vencer. É por isso que você tem que se fortalecer em Deus. Amém? Você tem que se fortalecer em Deus para vencer, para ir até o fim. E um detalhe, e olha só, aqui que é importante. Quando que a opressão espiritual se levanta contra nós? Bom, quando as bênçãos estão para chegar e quando nós estamos para fazer uma coisa que vai impactar, não só na nossa vida, mas no reino de Deus. Sabe, eu já disse para vocês que sempre que eu fazia as escolas de profetas, que viajava para fazer as escolas de profetas, eu enfrentava na semana da escola de profetas muita opressão espiritual, muita opressão. Eu tinha que colocar várias pessoas para interceder, não só pela escola, mas pela minha vida, pela minha família, certo? E nessa vigília que nós tivemos ontem não foi diferente. Nós tivemos que levantar intercessores a semana inteira para orar em favor da vigília. E eu senti opressão espiritual. Teve um dos dias da semana, eu estou acostumado a ser uma pessoa muito ativa, mas teve um dia da semana que eu saí de casa de arrasto para começar a oração das 6 da manhã. Mas saí de casa como se eu estivesse me arrastando, sabe? E eu sabia, isso é sinal de opressão espiritual, é sinal de que existe algo que está no meu caminho que o inimigo não quer que aconteça, sabe? Olha, aqui vai uma experiência para você, porque isso é muito importante. Eu tinha uma reunião importante com uma pessoa e começou, há alguns dias atrás isso, começou uma luta, sabe, na minha mente, para não me reunir com essa pessoa, não me reunir, sabe, me veio um desânimo em relação a essa pessoa e eu pensei até, será que Deus não quer que eu me reúna com essa pessoa? Porque estou pensando em cancelar com ela, porque, sabe, estou sem nenhuma vontade de ter essa reunião. Aí eu envolvo tudo em oração, eu já expliquei isso para vocês, tudo na minha vida. Se eu vou cancelar uma coisa, eu envolvo em oração. Se eu vou dar prosseguimento a um negócio, eu envolvo em oração. Eu vou tomar uma decisão, eu envolvo em oração. E eu envolvi essa decisão, sabe, de ter essa reunião com essa pessoa, eu envolvi em oração. E olha que tremendo, quando eu comecei a orar por isso, o Senhor colocou muito claro no meu coração: é o inimigo que não quer que você se reúna com essa pessoa, porque daí vai surgir muitas oportunidades para você. E eu ouvi exatamente isso do Espírito quando eu comecei a orar. O Espírito Santo me falou isso. Aí eu entendi. Opressão espiritual, opressão do inimigo para que eu não estivesse naquela reunião com aquela pessoa. Então não pensa você, sabe, às vezes você está para ir na igreja, né, e você sente aquele cansaço, aquele desânimo, você diz, hoje eu não vou ir, eu já fui semana passada, eu tenho que ficar em casa hoje.
sabe? Você é convidado para uma oração. Eu fico pensando quantas pessoas, não tinha mais lugar ontem na igreja, a vigília estava lotada, milhares de pessoas online, sabe? Enfim, estava tremendo. Só que assim, eu fico pensando, se todo mundo que recebeu o convite, de estar no presencial, quantas pessoas desistiram de ir, sabe, antes da hora? Hoje começou a chover, eu vou ficar em casa, né? Eu tô cansado, hoje eu vou ficar em casa. Sabe, tem coisas espirituais, gente, você não entende. Sabe, é por isso que eu digo, até a vontade de ficar em casa, até a vontade, sabe, de cruzar os braços ou de não fazer nada, a gente tem que orar. Tem que orar. Por quê? Porque muitas vezes você está desanimado e isso é opressão espiritual. Você não quer estar num lugar e isso é luta para que você não esteja naquele lugar. Sabe, eu fico pensando, tem pessoas que desistem de empregos, porque na hora de ir, sabe, para a entrevista, dá um abatimento, um cansaço e a pessoa desiste daquilo. Ou a pessoa tem uma viagem para fazer, né, tá até com os bilhetes comprados da passagem, de última hora desiste de ir viajar. Algumas coisas é livramento, mas outras coisas é o inimigo se opondo no seu caminho. São as opressões espirituais que eu estou falando para você. É por isso que eu gostaria muito que você aprendesse o que eu faço. O que eu faço é envolver tudo em oração. Eu envolvo tudo em oração na minha vida. Esses dias eu fui convidado para ministrar para 300 pastores. Eu recebi um convite, sabe, de ministrar para 300 pastores e na hora eu aceitei o convite. No outro dia eu fui orar e, sabe, o Senhor colocou no meu coração que eu não deveria estar, e daí eu vi que deu conflito também com a minha agenda, enfim. Então já tinha duas coisas ali, tinha conflito na minha agenda e também eu senti que eu não deveria estar, não nesse tempo. E eu comecei a orar, Senhor, isso é luta para mim ir? E o Senhor disse, não é luta, é que eu quero que você dê prioridade para isso. Então o Senhor me fez dar prioridade para outra coisa. Então tem que ter discernimento, porque tem coisas que é opressão espiritual, como eu disse, mas tem outras coisas que é Deus querendo desviar você do caminho. Agora, como saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Bem, daí nós temos que ter uma outra conversa, tá bom? Mas por hoje eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir para você que está aqui, que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, amém? Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã, porque nós vamos ter um culto maravilhoso, extraordinário, às 9 da manhã. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120. Tivemos uma vigília, eu saí meia-noite e pouco da igreja, dormi 4 horas e pouco essa madrugada, mas vou estar no culto agora pela manhã. Eu estou numa série falando sobre o reino de Deus e hoje eu vou falar sobre a economia do reino. O que isso significa? Vou falar para você das maneiras sobrenaturais também que Deus provê na vida da gente quando somos cidadãos do reino, né? Como Deus cuida da gente. Vou falar um pouco sobre isso, certo? Sobre a assistência do reino, e você não pode perder, porque eu vou liberar palavras proféticas hoje durante o culto. Eu convido você a estar com a gente hoje às 9 da manhã, tanto presencial quanto online. Se Deus falar com você de estar no presencial, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Certo? Então te organiza aí para você estar com a gente hoje às 9 horas da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Compartilha aí com 7 pessoas. Lembrando a todos que às 18 horas também temos o encerramento aqui da oração dessa campanha. Amanhã eu começo outra às 6 da manhã. Eu vou declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, compartilha. Se você tem redes sociais, você é uma pessoa influente, Deus te colocou aí para me ajudar a compartilhar essa oração. Então compartilha nas suas redes sociais, manda nos grupos que você está, amém? Seja agora uma coluna no reino e compartilhe essa oração no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar. Eu quero liberar uma palavra sobre a Karen, e o Senhor está colocando a mão sobre a tua filha, Karen. Deus me mostrou um problema no peito que ela tem, e eu quero declarar saúde sobre a vida da tua filha agora, no nome de Jesus Cristo. Amém? Receba a cura. Receba a cura. Há uma pessoa também que está aí me ouvindo e um sobrenome um pouco diferente. E eu quero liberar uma palavra sobre essa pessoa de nome Amanda. Amanda, você tem um sobrenome russo, Amanda. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus está lhe dando sonhos de coisas maiores. Esses projetos que foram colocados no teu coração são do Senhor. E o Senhor vai dar a provisão para que você consiga realizar isso, Amanda. Amém? No nome de Jesus, pegue essa palavra como palavra do Senhor para a sua vida. Eu vi também uma data, eu vi a data 14 de maio. É uma pessoa que faz aniversário aqui, que está aqui nessa live. Deus está preparando conexões para que você mude a sua realidade. Então esteja atenta nos próximos dias a pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, onde essas pessoas vão ser pontes para você, para uma nova etapa da sua vida, para um novo momento, no nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa que ela está com algum problema dentro da boca, aqui atrás, certo? Não sei se isso é só dente ou tem um problema mais sério aqui atrás, no lado esquerdo. E eu declaro saúde sobre você, seja você quem for, no nome de Jesus Cristo. Amém? Seja curado, seja curado. Há um homem que está me ouvindo, está com problemas na próstata, está fazendo tratamento e disse a Deus que se o Senhor operasse na vida dele, que ele iria servi-lo. Então te prepara, porque o Senhor está operando na tua vida aí e você vai servi-lo. Amém? Glória a Deus, Deus está confirmando essa palavra para um homem que está me ouvindo aqui hoje. Eu quero orar por você agora. Amém? Permita-me orar por você, permita-me colocar você diante do Senhor. No nome de Jesus. Tem uma mulher, ela sente dores embaixo dos seios, sabe? Uma dor aqui embaixo, uma dor de um lado ao outro aqui embaixo do seio. Eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for que está aqui ouvindo e que sente essas dores, seja curada em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, eu apresento cada pessoa que está aqui nessa oração agora. Apresento sua vida, sua casa, seu futuro e peço o teu milagre. No nome de Jesus eu peço uma intervenção do Senhor agora. Em o nome de Jesus Cristo, que haja uma intervenção do Senhor. Senhor, nós oramos porque Tu és o Deus que transforma vidas, transforma realidades, transforma situações, transforma, Senhor, cenários. Tu tens o poder de transformar completamente a história dessa pessoa. Senhor, nós cremos.
Tu és o Deus que pode tudo, Tu és o Deus que pode trazer um avivamento, Tu és o Deus que pode salvar a casa inteira, Tu és o Deus que pode transformar a realidade dessa empresa, Tu és o Deus que transforma e nós cremos em Ti, Jesus, e no poder da Tua palavra. Por isso eu libero uma palavra agora sobre a vida dessa pessoa. Vai haver transformação no caminho dela, vai haver mudanças, vai haver um grande romper e nada poderá impedir. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que haverá crescimento, que o favor do Senhor está tocando na vida dessa pessoa e nada ficará bloqueando o caminho dela, nada que esteja no caminho dela vai poder impedir ela, porque o Senhor está puxando ela para o propósito e ela vai caminhar por uma palavra de Deus, ela vai caminhar por uma direção de Deus e a direção do Senhor é muito clara para ela. Por isso, Senhor, venha capacitar a vida dela agora com o Teu poder. Toque-a com o Teu poder, Senhor. Toque-a com o Teu poder. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Todo tipo de infecção renda-se a Jesus Cristo. Todo problema no sangue, todo problema no coração, no fígado, nos rins, todo problema nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo agora. Que o poder de Jesus Cristo te encubra totalmente e que você seja restaurado pelo poder de Deus. Toda pessoa que estava desanimada, depressiva, angustiada, debaixo do medo, do pânico, seja livre agora, seja liberta agora. Que o poder de Deus toque a tua vida, que você seja livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que o Senhor te conduza em vitória, que você venha romper, que você venha avançar como nunca antes na sua vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que as grandes coisas do Senhor sejam liberadas em teu favor e em favor da tua casa. Senhor, eu oro para que a partir desse lar outras pessoas venham a ser impactadas, porque esse lar vai ser um testemunho de milagres. Esse lar vai ser um testemunho das maravilhas do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus salvação em toda essa casa, transformação na realidade, transformação no que eles estão vivendo. No nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e eu declaro tempo de milagres. Eu apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre, uma intervenção e o favor do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois às 18 horas. Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. One step, yet every wound became a teacher. Every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread. Never meant to be easy. The storm was never
never separate all this time. The road was never meant to be easy. The storm was never meant to end. The battles were not sent to break me. They were sent to shape the man I am. Every trial is part of the journey. Every loss becomes a light. The mountain is not in my way. The mountain is the reason I can rise. So when the thunder finds me again, and dark clouds gather in the sky, I'll greet them like old companions, because they belong to the journey.